Sabe, se alguém pedisse para adivinhar o que uma gigantesca instituição religiosa conservadora declarou oficialmente sobre o aborto, lá em 1971, Aham, uma data bem específica. sim, exatamente em 71. Bom, apoiar explicitamente exceções para a saúde mental e emocional da mãe, tipo, provavelmente não estaria no radar de quase ninguém. Nossa, com certeza não. É o oposto do que se imagina. Pois é, mas nós temos as fontes primárias bem aqui e olha, elas contam uma história que desafia completamente o senso comum. Desafia muito. Porque a suposição geral de quem acompanha esses temas é a de que grandes tradições, né, sejam religiosas, governamentais ou até acadêmicas, elas já nascem com as suas visões de mundo esculpidas em pedra. A gente tende a achar que elas são imutáveis. Exato. Acreditamos que o que elas defendem hoje é milimetricamente o que defendiam há 50 anos. Mas o nosso mergulho profundo nas fontes de hoje vai implodir essa ideia. Nós estamos analisando uma série de resoluções oficiais da Convenção Batista do Sul nos Estados Unidos, Uma instituição enorme, diga-se de passagem. gigantesca, e vamos cobrir o período de 1971 a 2003. E logo de cara, acho que é importante fazer um aviso para quem nos ouve. Ao olhar para esses documentos, o nosso papel aqui não é de forma alguma debater a moralidade ou a teologia da questão, sabe? Nem de jeito nenhum. A nossa análise funciona como uma autópsia textual mesmo. É crucial deixar claro para quem acompanha a gente que a intenção é puramente examinar a mecânica da mudança institucional em nível micro. Perfeito. Sem tomar partido. Exatamente. Lemos esses textos para entender como uma enorme estrutura altera o próprio vocabulário, resolve suas contradições internas e, eventualmente, reescreve a própria história para sobreviver a mudanças culturais massivas. Os documentos são um registro fóssil de uma metamorfose ideológica. Um registro fóssil. Eu gosto muito dessa analogia. E o ponto de partida desse registro fóssil é justamente o que mais choca. Ah, o documento de 71? Esse mesmo. Ele é datado de 2 anos antes da histórica decisão Roe contra Wade da Suprema Corte Americana. A resolução pedia leis para proteger a vida fetal, mas, e aqui é que tá, logo em seguida construía uma via expressa de exceções. Uma via bem ampla, inclusive. Certo. Vamos desvendar isso. O texto apoiava a legislação que permitisse a interrupção da gravidez em casos de estupro, incesto, evidência de deformidade fetal severa e, ouça só, evidência de probabilidade de danos à saúde física, mental e emocional da mãe. Saúde emocional. Sim. E a inclusão da saúde emocional não é um detalhe menor, né? No contexto médico e legal, essa é uma porta escancarada que permite uma gama vastíssima de interpretações. Com certeza. A linguagem de 1971 não é um acidente de percurso, sabe? Ela reflete um reconhecimento oficial de uma imensa zona cinzenta. Aham. O texto, ele já inicia afirmando que os cristãos na sociedade americana enfrentam, aspas aqui, decisões difíceis. Decisões difíceis. Isso é muito forte vindo de uma instituição dessas. Exato. Quando uma instituição emite um documento oficial usando termos como complexidade e decisões difíceis, ela está, na prática, abdicando do absolutismo. Eles estavam criando um espaço para a subjetividade médica e psicológica dentro de uma estrutura religiosa. O que derruba de vez aquela ideia de que as instituições sempre projetam certeza absoluta, né? Totalmente. É como um pêndulo que começa surpreendentemente perto do centro. E o documento de 1974 ilustra isso de forma ainda mais crua, não acha? O de 74 é revelador. Eles literalmente batizam a própria postura de ponto intermediário. Ponto intermediário, eles mesmos usam esse termo. Sim, o texto defende que a resolução de 71 era um meio termo entre o aborto sob demanda e a ideia de classificar toda interrupção de gravidez como assassinato. Havia uma autoconsciência institucional fascinante ali. Eles sabiam onde estavam pisando. Sabiam que estavam no meio do caminho, se equilibrando em cima do muro mesmo. E adotaram um tom de humildade, afirmando que continuariam buscando respostas para um problema complexo. Mas posições intermediárias em temas tão sensíveis costumam gerar tensões absurdas, né? Como a base de uma instituição consegue se mobilizar em torno da ambiguidade.
A resposta curta é: não consegue. Habitar o meio termo em questões que envolvem vida e morte gera um desgaste interno insustentável. E é aí que a estrutura narrativa dos documentos começa a fraturar. É aí que a coisa muda de figura. Porque ao avançarmos para as resoluções de 1976 a 1978, a gente vê a zona cinzenta ser ativamente apagada do vocabulário. Apagada mesmo. É uma mudança drástica. Sim. A linguagem dá um salto, daquela compreensão das decisões difíceis da mãe, lá de 71, para a condenação pura de motivos egoístas e não terapêuticos. O que é fascinante aqui é exatamente essa mudança de tom. A categorização do ato muda radicalmente. O foco do texto abandona o estado mental da mulher, a saúde emocional, e passa a ser a natureza moral da ação. Passa a descrever como a terminação de uma vida humana inocente. Isso. Mas e aqui tem um detalhe. O documento de 1976 tenta fazer um malabarismo impossível. Eu notei isso. É um paradoxo gigantesco, né? Muito. Porque ao mesmo tempo em que a resolução adota essa nova e pesada linguagem de condenação moral, ela inclui um parágrafo defendendo o, aspas, papel limitado do governo e também o acesso pleno a serviços médicos sem interferência estatal. Como eles reconciliavam essa oposição moral cada vez mais forte com a defesa de um governo limitado que não interferisse? Essa contradição revela o verdadeiro campo de batalha ideológico dos anos 1970. A instituição estava tentando casar o ethos político conservador da época, que abominava a interferência do governo federal. Claro, após todos os traumas institucionais daquela década. Exato. Tentando casar isso com a crescente urgência de agir contra o aborto. O documento de 76 tenta abraçar os dois pilares, afirmando que a prática é moralmente errada, mas que o governo não deve se intrometer nas decisões médicas. Mas qualquer pessoa que já tenha trabalhado numa grande estrutura corporativa reconhece instantaneamente o que é o documento do ano seguinte, o de 1977. Nossa, sim. É quase cômico. É aquele memorando de controle de danos disparado numa sexta-feira à tarde. Para conter a crise. Exatamente, porque a atualização de política da semana anterior acidentalmente enfureceu a base de usuários. É como se eles tivessem encontrado um bug. Certa confusão na interpretação da resolução de 76. E aí, apressadamente, afirma uma forte oposição a políticas governamentais que permitam a prática. Foi literalmente um patch de software de emergência para evitar o colapso do sistema interno. A analogia do patch de software ilustra muito bem o mecanismo. Quando duas diretrizes entram em um conflito fatal neste caso, o governo limitado versus o absolutismo moral, o sistema precisa priorizar uma delas para continuar operando. E a oposição moral venceu. Venceu a aversão à intervenção estatal. A instituição decidiu que, para esse fim específico, o poder do governo deveria ser convocado, não limitado. Com essa ambiguidade eliminada, o cenário estava limpo para a reconstrução total da fundação nos anos 1980. Certo. E a mudança na década de 1980 não foi apenas uma alteração de política, né? Foi a instalação de um novo alicerce argumentativo inteiro. Uma base completamente nova. As resoluções de 1980 e 1982 abandonam de vez a humildade daquele ponto intermediário. Então, o que tudo isso significa? Significa que a grande sacada retórica deles foi recrutar a biologia para fazer o trabalho que a teologia sozinha não estava conseguindo sustentar. Esse é um ponto-chave. O texto de 1982 declara categoricamente que as evidências da ciência médica indicam que a vida começa na concepção. Eles precisavam de uma âncora material absoluta para fechar a porta da saúde emocional que eles mesmos tinham deixado aberta em 1971. E a utilidade da ciência médica, nesse contexto textual, é justamente o fornecer um limite irrefutável. A saúde emocional, como vimos, é subjetiva, é variável. O momento da concepção, na leitura que o documento faz da biologia, fornece uma fronteira binária e muito clara. É tipo, ou é ou não é. Exato. Uma vez que essa fronteira é estabelecida, a lógica institucional não permite mais concessões. As exceções para estupro, incesto e saúde mental desaparecem completamente do registro oficial. Literalmente fecharam a porta e deixaram apenas uma fresta. Isso. A única ressalva que sobrevive nos textos dos anos 80 é a preservação da vida física da mãe. O resto é apagado. E lendo o texto de 1982 com atenção, a gente vê a construção ativa de uma ladeira escorregadia.
Eles não estão mais apenas argumentando sobre a preservação do feto. Eles começam a mobilizar e armar a ansiedade social. Sim, eles criam um senso de ameaça existencial. O documento introduz um argumento explícito de efeito dominó. Alega que a aceitação da interrupção da gravidez embota a sensibilidade da sociedade e leva diretamente à aceitação do infanticídio, do abuso infantil e da eutanásia ativa. É uma escalada retórica imensa. Pois é, eles amplificam o que está em jogo. A mensagem passa a ser: se a base não lutar contra isso, a civilização inteira desmorona. E ao invocar o colapso social, a instituição vacina a própria postura contra o questionamento interno. O texto de 82 rejeita metodicamente qualquer avaliação baseada na, aspas, qualidade de vida. Eles fecham todas as brechas interpretativas. Todas. O documento lista explicitamente que o estágio de desenvolvimento, anomalias físicas, nível previsto de inteligência ou até o custo social e médico não podem ser fatores de decisão. O valor da vida em potencial é igualado milimetricamente ao valor da vida já nascida. Criando um bloco de concreto ideológico onde apenas 10 anos antes havia uma avaliação de complexidades. Exatamente. A evolução de 71 para 82 é brutal. O que nos leva ao choque temporal. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Avançamos no tempo para o ano de 2003. A Suprema Corte Americana estava comemorando o 30º aniversário da decisão Roe vs. Wade, e a convenção se reúne para redigir um documento marcando a data. Um documento muito revelador. Imagina a cena: a instituição de 2003 pega seus próprios arquivos, lê aquelas resoluções de 1971 e 1974 e se depara com um reflexo no espelho que eles já não reconhecem mais. É quase um susto institucional. A narrativa deles agora exige absolutismo, mas os papéis arquivados mostram permissividade e incerteza. Como lidar com isso? Esse é o momento em que podemos observar um fenômeno que chamaremos aqui de purificação institucional retroativa. Purificação institucional retroativa. Adoro esse termo. Porque, pensa bem, uma instituição cujo poder depende da percepção de uma autoridade moral atemporal não pode simplesmente dizer: olha, nós mudamos de ideia conforme o contexto social mudou. Não, isso demonstraria falibilidade. Exato! Para sobreviver a uma mudança de paradigma dessa magnitude, sem perder a autoridade no presente, a estrutura precisa transformar o seu próprio passado em uma doença da qual ela se curou. Nossa, isso é brilhante. E o tom do documento de 2003 prova exatamente isso. Ele não é apenas revisionista. Ele é ativamente hostil contra o próprio passado da convenção. Sim, ele ataca a própria história. O texto declara com todas as letras que as resoluções de 71 e 74 aceitaram premissas não bíblicas. E eles usam a palavra repudiar. A convenção lamenta e repudia as ações de seus antigos líderes. Líderes que pavimentaram o caminho para políticas permissivas, na visão de 2003. É uma excomunhão histórica dos próprios formuladores de políticas da instituição. Eu fico chocado com a ousadia disso. Se conectarmos isso ao panorama geral, o documento de 2003 classifica a posição original como, aspas, cegueira inicial. E essa escolha de palavras é o motor dessa purificação institucional retroativa. Cegueira inicial. Sim, ao alegar cegueira, a instituição se isenta de ter cometido um erro teológico intencional. Eles argumentam que foram apenas enganados pelo espírito da época. Ah, entendi. Tira a culpa deles e joga no contexto. Exato. E o texto, então, marca o ano de 1979 como o marco zero de uma renovação da ortodoxia. Na mitologia corporativa que eles consolidam em 2003, a verdadeira convenção só despertou plenamente no final da década de 70. Tudo que veio antes foi tratado como uma anomalia. Sim, um erro de percurso que foi corrigido. E a ambição do documento de 2003 também sofre uma mutação brutal. Nos anos 80, as resoluções pediam emendas constitucionais. O foco era estritamente legislativo, mudar a lei. A meta era o tribunal e o Congresso. Em 2003, eles aplaudem ações governamentais específicas, claro, mas a linha de chegada é empurrada muito mais para frente.
O texto conclama a congregação a trabalhar e orar por um dia em que a prática não seja apenas ilegal, mas se torne impensável. Impensável. É uma palavra muito forte. Eles deixam o território jurídico e declaram uma ambição de hegemonia cultural. Mudar a lei não é mais suficiente. É preciso alterar a cognição da sociedade. Só que mudar a cultura exige muito mais do que retórica punitiva, né? A genialidade tática do documento de 2003, puramente do ponto de vista da mecânica institucional, é a introdução de uma vasta linguagem de cuidado e apoio prático. Emergência precisa construir uma rede de segurança interna. Senão a estrutura desaba sob o próprio peso. Com certeza. Vemos isso claramente nos parágrafos finais. Onde antes havia apenas condenação, agora existe um roteiro prático para lidar com as consequências do absolutismo. Eles invocam o perdão, pedem que as igrejas ofereçam amor e oração, e de forma muito pragmática incentivam a promoção agressiva da adoção. Eles criam um ecossistema de suporte. Eles também exigem que a comunidade forneça apoio espiritual, emocional e até financeiro para mulheres lidando com gestações em crise. O que, parando para pensar, revela uma ironia arquitetônica absurda na evolução desses documentos. Como assim? Pensa bem, em 1971, a instabilidade emocional e física da mulher era o argumento central que permitia a exceção à regra. Lembra? Era o motivo aceito para o procedimento. Sim, a porta escancarada que falamos. Em 2003, a instabilidade emocional e os desafios materiais não são mais motivos para abrir uma exceção. Eles se tornam problemas que a própria comunidade é encarregada de absorver e resolver coletivamente. Nossa, faz todo sentido. Tudo isso para que a regra de proibição absoluta nunca precise ser quebrada. Eles fecharam a válvula de escape institucional e criaram um sistema de amortecimento comunitário. Cara, observar essa linha do tempo de 1971 a 2003 mostra exatamente por que não podemos depender de resumos higienizados da história. Com certeza. É por isso que esse mergulho profundo importa tanto para quem está ouvindo. Ler as fontes primárias nos tira daquela ilusão de que as normas atuais sempre existiram do jeito que são. Exatamente. Nós rastreamos uma estrutura que começou pedindo flexibilidade por motivos de saúde emocional lá em 71. Aí entrou em pânico com sua própria contradição. Tentou remendar o sistema com aquele patch de software de emergência. Recorreu à biologia para criar regras inquebráveis. E finalmente teve que repudiar e chamar de cegos os próprios fundadores para manter sua coesão no século XXI. É uma jornada e tanto. É a prova de que o imutável exige manutenção constante. A análise textual desses registros comprova que as posturas inabaláveis de grupos massivos são, na verdade, sistemas vivos. Elas são forjadas, testadas contra um ambiente político, fraturadas pelas pressões sociais e reescritas ativamente. O que a sociedade enxerga como uma montanha monolítica é, na verdade, um canteiro de obras que nunca para, onde operários estão constantemente trocando as vigas de sustentação e pintando a fachada para que ela pareça que sempre esteve lá. Pintando a fachada para parecer antiga, o que transforma totalmente a forma como olhamos para as estruturas ao nosso redor hoje. Sem dúvida. E isso nos deixa com uma reflexão final muito provocativa. Se uma mega instituição conseguiu registrar suas posturas fundamentais em documentos oficiais, defendeu o meio-termo e apenas 30 anos depois usar o próprio peso para esmagar e repudiar aquela história, chamando tudo de cegueira corporativa? A pergunta que fica é sobre o hoje, né? Exatamente. Quais das convicções inabaláveis que as instituições atuais exibem hoje como verdades pétreas poderão ser vistas como completamente irreconhecíveis ou ativamente expurgadas por elas mesmas nas próximas 3 décadas? Fica aí o pensamento para quem nos acompanha. Uma excelente reflexão. Nós agradecemos imensamente a companhia de quem nos ouviu e compartilhou dessa curiosidade analítica. Continuaremos desenterrando os bastidores das fontes no nosso próximo mergulho profundo. Até lá!